Mais um dia, né? A gente está vivo, para a glória de Deus, estamos bem, né? E minha oração é que Deus possa cada dia estar nos conservando, né? De pé na presença deles, firmado na rocha que é Cristo Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos estar meditando hoje a partir do versículo 29, Evangelho de João, capítulo 1. João 1, a partir do 29. Vamos estar dando sequência à nossa exposição bíblica do Evangelho de João. E hoje estaremos meditando a partir do versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Amém? Que Deus aplique a palavra dele no nosso coração. Queridos irmãos, nós algumas semanas já vemos estudando o Evangelho de João, certo? E o Evangelho de João, principalmente aqui no capítulo 1, demonstra um povo que estava aflito, um povo que já tinha sido bastante enganado. Por quê? Porque nos tempos bíblicos veio muita gente dizendo que era o Messias. Veio muita gente dizendo: eu sou o Cristo. E eles vinham dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, e causavam um monte de problema. Um dos motivos, um dos fatores para algumas pessoas não crerem que Jesus de fato era o Messias prometido, era o Filho de Deus, sabe o que foi? Um dos motivos foi porque já tinha vindo muita gente, aparecia muita gente. E eu ouvi falar que atualmente em Israel existe um centro psiquiátrico específico para pessoas que surtam, que chegam lá em Israel e de repente pensam que são o próprio Cristo. Descobrem assim: eu sou o Messias. E às vezes vai em uma excursão e já fica para lá mesmo. Nem volta, mas já fica lá internado. Mas isso é uma coisa antiga. Muitos vieram e o próprio Jesus disse: vai vir muita gente em meu nome, vai vir muita gente dizendo que eu sou o Cristo. E por causa desses problemas, existia um grupo especializado. Existia um povo que ficava, com essa responsabilidade em analisar se de fato aquela pessoa que estava dizendo que era o Cristo, de fato era o Cristo. Veja aí, esse grupo está aí no versículo 19. Vamos voltar, versículo 19, olha aí o versículo 1. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ou seja, havia sacerdotes e levitas que ficavam nessa. João Batista apareceu, batizando o povo, trazendo uma mensagem, levando multidões. Aí o que foi que aconteceu? Esse grupo chegou junto, para saber se de fato ele era o Cristo. E eles perguntam: quem é você? Aí o versículo 20, ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Veja, havia isso. As pessoas estavam analisando em autoanálise. E João estava pregando, digamos que em um dia comum. Ele estava falando para as pessoas. E o que foi que aconteceu aqui? As pessoas vinham analisar. E até então ele estava somente falando sobre o Cristo, apresentando a pessoa de Cristo em segundo lugar, ou em terceira pessoa. Mas no texto que a gente leu, no dia seguinte, veja aí o versículo 29. No dia seguinte, o que foi que aconteceu? Viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se João estivesse olhando para aquele grupo. Lembra daquele grupo lá que é especializado em saber quem é o Cristo? Pronto, é como se João estivesse olhando para essas pessoas dizendo: olha aqui, agora chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele está aqui. Tem muitos falsos, tem muita gente vindo em nome dele pensando que são. Mas agora eu estou mostrando aqui para vocês quem de fato é o Cristo. Está ele aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aí imagina você a cena. Aí o povo olha, cordeiro? Não. Tem um homem normal, de pele e osso, cabelo e pescoço. Aqui tem um homem. João não é um cordeiro. Não é um animal, por assim dizer. E quando eu falo de cordeiro, o povo de Israel, irmãos, eles eram especialistas, eles entendiam de cordeiro. Por quê? Desde o Gênesis que isso acontecia. A ideia de sacrifício, a ideia de cordeiro é algo antigo que foi desenvolvido no pensamento do povo judeu desde o Gênesis. Por quê? Porque você vê desde o começo. Adão e Eva pecaram. Eles pecaram contra Deus. Eles falharam. E, para que isso fosse de certa forma sanado, o que foi que Deus fez? Eles perceberam que estavam nus. E o próprio Deus os pegou, matou o quê? Um animal e os vestiu. Aí olha, já criando a mentalidade, depois do pecado é necessário um sacrifício. Aí você vai para o livro de Êxodo. Chegando no livro de Êxodo, o que foi que acontecia? Quando o povo de Israel estava preso, o povo de Israel estava cativo, ia vir o anjo da morte. Qual foi o pedido? O pedido foi que eles matassem um cordeiro e aspergissem, as portas, os umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse, pudesse livrar o povo de Israel. E isso vai criando na mentalidade dele. Aí nós vemos agora para Abraão. Quando Abraão estava para matar Isaac, ou melhor, sacrificar, segundos antes do sacrifício, dele consumar o sacrifício, o que foi que apareceu? Um cordeiro. Então, a ideia de cordeiro era algo muito presente na vida desse povo, certo? E aqui o próprio João Batista está dizendo, eis o cordeiro chegou. O templo era um verdadeiro açougue. Era uma negação. Meu, devia ser feio o negócio. Todo dia matando cordeiro, todo dia, e o sangue cobria no templo. O templo era assim. E o povo fazia isso para quê? Para aspergir, ou para tentar livrar um pouco a culpa diante de Deus, para tentar aplacar. Pegava o cordeiro, matava. Nós vemos isso, o sacrifício era algo presente. E agora João Batista chega com outra proposta. Ele chega aqui com a proposta de apresentando o Filho de Deus, apresentando aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque no templo, irmãos, era oferecido sacrifício de manhã, meio-dia e de noite. Porém, João está aqui oferecendo um sacrifício que será eterno. Porque eles tinham que matar. Eles matavam, aí precisava de novo. Matava, depois tinha que matar de novo. Sacrificava, depois tinha que sacrificar de novo. Mas o João Batista chega aqui agora com uma proposta eterna. E que privilégio, irmãos, foi para João Batista e para aqueles que estavam nesse cenário aqui, porque os profetas sonhavam e anunciavam um Cristo que ia vir, que o Cordeiro ia vir, e agora estava na frente de João, estava na frente dele aqui, para todo mundo ver. João dá as características de um cordeiro que luta, irmãos, contra o pecado. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio, lutou contra o pecado, e outra coisa, ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele não veio para ver se conseguiria, mas ele já veio com um plano eterno, ele já veio com um plano certo. E no final da história, nós sabemos que com tudo, com toda essa luta, com todo o sacrifício, o final foi vitória para o Cordeiro de Deus. Ele sim veio e conseguiu efetuar, Como ele. E a pergunta é, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo? Aí você pode dizer, irmão Jacques, mas eu não estou entendendo mais nada. Como assim o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo? Mas o pecado ainda não está no mundo? Ainda não tem pai matando filho, não tem filho contra pai, não está uma desgraceira no planeta. Como foi que ele tirou o pecado do mundo? Esse pecado, irmãos, que o Cordeiro de Deus veio com a missão de vencer, não é o pecado no seu sentido geral, mas no seu sentido original. Ou seja, o Cordeiro de Deus veio tirar a culpa do pecado. Ou seja, a culpa do pecado já não está sobre nós. Nós já não podemos ser condenados pelo pecado, porque Jesus Cristo pagou em nosso lugar. Então, a condenação do pecado, o efeito do pecado pós-morte, depois dessa vida, já não pode mais nos atingir, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagou.
Foi isso que aconteceu. Ou é isso que está acontecendo aqui. O Cordeiro de Deus pagou que pecado? Ou tirou qual pecado? O pecado que levaria toda a humanidade para o inferno. E com isso eu quero dizer que pessoas já não vão para o inferno? Sim, pessoas vão ainda sim para o inferno. Mas vão para o inferno porque não quiseram aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o pecado que ele tirou é aquele que estava sobre nós e que nos levaria, irmãos, para o inferno. Nesse sentido, mas isso não tira a nossa pecaminosidade. Nós teremos, ou estamos fadados a lutar aqui todos os dias contra o pecado. A gente vai viver aqui nessa terra lutando até o último dia das nossas vidas. Porém, o pecado, ou o efeito do pecado que poderia nos condenar, esse já não existe, porque o Cordeiro de Deus venceu na cruz do Calvário, amém? Como foi que ele venceu? Ele venceu aqui nessa terra amando, ele venceu, irmãos, aqui nessa terra perdoando e sacrificando-se. Esse é o remédio, irmãos, contra o pecado. É o amor a Deus, é o perdão de Deus e é o sacrifício do Cordeiro que foi imolado. Esse é a tríade, essa é a lógica de tudo, irmãos. O Cordeiro não apenas tirou, mas ele tira o pecado do mundo. Ele nos livra, irmãos. A Igreja Católica, por muito tempo, tirou esse privilégio das pessoas. As pessoas não tinham a oportunidade, as pessoas não tinham a facilidade de poder dormir tranquilo, dizendo, se eu morrer, eu irei para o céu, por exemplo. Se eu morrer, eu vou para os braços do Pai. Não, eles morriam na aflição. De quê? De que se morresse, talvez ainda iria para o purgatório e teria que purgar os seus pecados. Aí João chega aqui com outra proposta. João chega aqui dizendo, o Cordeiro de Deus venceu, ele tira o pecado do mundo. E isso, irmãos, garante a nossa vitória, não porque nós somos bonzinhos, mas por causa da pessoa de Cristo. Não porque a gente merece, mas por causa de Deus. Jesus é o Cordeiro mencionado aqui, irmãos, para Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 8. O pecado, irmãos, é tão mal, mas tão mal, tão repulsivo e tão maligno aos olhos de Deus que ele teve que tirá-lo, ele teve que vencê-lo como? Com o seu próprio filho. O pecado, irmãos, é uma coisa tão destrutiva que o próprio Deus teve que sacrificar, teve que moer o seu próprio filho. E esse é um problema, irmãos, porque às vezes a gente entende o pecado como se fosse, não, o pecado é pecado. Deus perdoa, o pecado é besteira. Deus não se importa com isso. Mas o que foi que aconteceu? Deus entende o pecado como algo seríssimo. Deus leva a sério o pecado. Às vezes a igreja de Deus não leva a sério, mas Deus leva tão a sério o pecado que sabe o que foi que ele fez? Ele matou o seu próprio filho por causa disso. Perceba a seriedade disso. Ele transferiu, irmãos, para a conta de Cristo a nossa dívida. Quem pecou? Foi o homem. E quem pagou? O próprio Deus. Quem era o réu? Quem deveria ser condenado? Era nós. Mas quem foi condenado? O próprio Cristo. Ele foi imputado, toda a nossa culpa foi imputada sobre Cristo. E todo o mérito de Cristo, todo o direito de Cristo foi transferido, foi imputado para nós. Houve uma troca. Tudo que a gente merecia, Cristo levou. E tudo que Cristo merece, Ele nos deu de presente. Veja como isso é uma bênção. O Cordeiro tira o pecado do mundo, ou seja, de homens de toda tribo, raça, perdidos por natureza. E não simplesmente de uma nação em particular, viu? Não simplesmente de uma igreja. Porque tem algumas igrejas que por aí, né? Alguns que nem consideram as outras igrejas como igreja. Nem consideram os outros irmãos como irmãos. Consideram às vezes como primo. Ah, aquele ali é o nosso... Não são crentes de verdade, não. Tem alguns que pensam que Deus só tirou o pecado, ou só venceu o pecado para algum grupo denominacional, para uma religião, para uma igreja desse tamanho. Não é assim. Deus tirou o pecado de todo aquele que queira. De todo aquele que um dia confessar, de todo aquele que um dia se arrepender. É isso aqui que está escrito no 31. Veja o 31, versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel,
vim por isso batizando com água. O que é que significava aqui o batismo com água de João? Significava nada mais, nada menos do que o arrependimento de pecado. Quem era que João batizava? Aquelas pessoas que decidiam arrepender-se dos seus pecados. Então, o arrependimento de pecado é aquele, irmãos, que pode nos dar acesso a todas essas bênçãos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro aqui, irmãos, ele nunca soube não amar, ele sempre amou. Ele sempre amou a sua igreja, ele sempre amou o seu povo, ele sempre amou aquelas pessoas pelo qual ele morreu. Todos os dias, irmãos, pessoas são perdoadas e transferidas do reino das trevas para o reino do amor do Pai. São tirados, são arrancados das garras de Satanás para a presença de Jesus. Todos os dias isso acontece. Por quê? Por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava diante do Cordeiro de Deus. João estava diante de Jesus Cristo. E eu fico imaginando, imagina nos dias de hoje. Imagine hoje em dia se Cristo estivesse diante de nós. Imagine Jesus Cristo diante do ateu. Provavelmente o ateu diria, isso é fake. É fake news. Não é de verdade. Imagine se Jesus aparecesse para o mal religioso, para o cristão que é um religioso hipócrita. Para um cristão que nunca se enxergou, talvez ele diria, eu sabia que eu merecia disso. Eu sabia que eu merecia o Cordeiro de Deus aqui na minha frente. Eu sabia que eu podia. Mas também se o Cordeiro de Deus, irmãos, aparecesse para aquele que entende que é pecador, para aquele que entende que necessita de Deus, aquele que entende que necessita da misericórdia de Deus, talvez a única palavra que saísse da boca desse pecador, desse verdadeiro pecador que se enxerga, seria, me perdoe. Talvez fosse assim. Talvez isso acontecesse. Se Cristo, irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, devemos ir a Ele ou pereceremos. A única chance da humanidade está baseada talvez aqui nesse versículo. Se Jesus Cristo não é o que Ele disse que é, nós estamos perdidos. Se Jesus Cristo não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente está perdido. Mas se Ele for, como Ele disse que era, como a Bíblia comprova que Ele é, nós temos salvação para toda a eternidade. Nós temos, irmãos, uma alegria. Porque o problema, irmãos, é que tem gente que não está correndo para os braços do Cordeiro de Deus. Está correndo para a igreja. Tem gente que é mais da igreja do que de Jesus. Tem gente que é mais fanático, é mais do grupo, é mais da denominação, é mais da igreja do que do próprio Deus, do que do próprio Cordeiro. E, irmãos, a igreja não pode providenciar arrependimento de pecado e nem tampouco vida eterna para nós. O único que pode é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o único que pode fazer isso, irmãos. O versículo 30 diz, e este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, irmãos, precisamos anunciar isso para o mundo. Precisamos dizer ao mundo que o Cordeiro de Deus é o Cordeiro eterno. Precisamos anunciar para o mundo que o Cordeiro de Deus é aquele que veio antes de tudo. Antes que o João Batista viesse a nascer, ele já era na sua totalidade. O Deus que nós servimos se fez homem, veio aqui até a terra simbolizando um Cordeiro. Mas ele não foi um ser criado, não foi um ser gerado, mas ele existia por toda a eternidade. Ele sempre existiu e sempre existirá. João, nada mais, nada menos, estava aqui apenas apresentando a solução para o mundo, a solução para os problemas maiores do mundo. E nós devemos, irmãos, nos colocar aqui na posição de João, devemos dar continuidade a esse ministério. De quê? De anunciar para o mundo a única solução, que é o Cordeiro de Deus. Nas demais religiões, o ser humano providencia o sacrifício para seus deuses, né? Nas outras religiões, é o ser humano quem faz o sacrifício. É algumas tribos indígenas que adotam algumas práticas, né? Eles sacrificam. Eles, principalmente a ideia dos canibalistas, né? Eles pegam os indivíduos, talvez pegam os inimigos e matam e oferecem
os astecas, né, os primatas mexicanos, nesse sentido, se posso dizer, eles tinham uma prática e oferecia, às vezes, quando pegava os seus inimigos, quando dominava as tribos rivais, o que era que eles faziam? Pegavam, levavam para cima da pirâmide do Deus Sol, colocavam o camarada assim meio que espichado, né, assim para trás, e com um punho ou com um punhal assim, sacrificava o camarada, atingindo o seu coração, tirava o coração fora e apresentava ao Deus Sol. Era assim que essa religião, ou uma das religiões do povo asteca fazia. Mas aqui não. Aqui no cristianismo, aqui no evangelho acontece totalmente o contrário. Não é o homem que vai oferecer, mas é o próprio Deus que se oferece a si mesmo. O que está acontecendo na cruz? O que o Cordeiro de Deus veio? Foi como assim? Deus veio para se oferecer para Ele mesmo. Porque o ser humano não tinha capacidade. Nas outras religiões, o ser humano tem a capacidade de providenciar. Nas outras religiões, o ser humano tem o controle. Se ele fizer, está livre. Mas, irmãos, no Evangelho de Cristo, o ser humano não tem o controle. O ser humano não tem a capacidade. Se o Cordeiro de Deus não tivesse vindo, a gente estaria ferrado. Se o Cordeiro de Deus não tivesse vindo, nós continuaríamos com essa enxurrada de sangue, de todos os dias sacrificando o templo. Mas Jesus veio para dar um basta em todo sacrifício que estava virando comércio de pessoas. Era uma necessidade tão grande que o que era que eles estavam fazendo? No templo, ao redor do templo, já vendia o sacrifício. Você só fazia chegar lá, pagava, ia para o templo, oferecia. Tchau, estou livre. Muita gente usando isso de má fé, muita gente usando isso para o seu bem, bel prazer. Aí aqui nós estamos vendo outra realidade. Jesus Cristo está rejeitando toda possibilidade humana, Jesus Cristo está rejeitando toda ação humana e está dizendo, agora é comigo, agora é simplesmente eu. E a gente, irmãos, deve nos alegrar com isso. O problema, irmãos, é que a mensagem do Cordeiro de Deus parece que às vezes já não faz efeito no nosso coração. A mensagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, parece, irmãos, que já não tem tanto sentido para nós. Mas isso, irmãos, deve ser o motivo da nossa existência. Se você está triste, lembre-se do Cordeiro de Deus que venceu o pecado, que venceu o efeito do pecado, que já não pode mais nos condenar, que já não pode mais nos levar para o inferno. Lembre-se desse sacrifício para você ter alegria no seu coração. O problema é que a gente parece que já não se alegra mais com a presença de Deus, já não se alegra mais com a boa notícia do Evangelho, que o homem arrumou um problema no jardim do Éden, que o homem arrumou um problema para toda a humanidade e que o Cordeiro de Deus veio para resolver o problema que o homem arrumou. Nós é que causamos o problema, o Cordeiro de Deus foi o que resolveu. Mas infelizmente, irmão, tem tanta gente pensando que resolve os seus próprios problemas. Tem tanta gente pensando que é o autor da sua salvação. Isso não pode, isso não existe. Se eu tenho o poder para alcançar a minha salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu em vão. Se eu é que tenho o poder, se eu é que dou o primeiro passo, o Cordeiro de Deus morreu em vão. Mas é totalmente o contrário. Foi o Cordeiro de Deus que lutou por nós. Foi o Cordeiro de Deus que veio até nós. Foi o Cordeiro de Deus que veio, irmãos. O João diz, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E por isso, batizando com água. Nós devemos, irmãos, seguir o ministério de João, fazer o Cordeiro de Deus manifestado. É uma obra tão grandiosa, irmãos, é uma obra tão gigantesca, que não pode, irmãos, ficar abafada. Não, a gente tem que dar prosseguimento. Devíamos, irmãos, sair por essas portas amanhã no nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, olhar para as pessoas e perguntar, você já ouviu falar sobre a história do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se a pessoa responder não, você comente para ela e fale, essa história, irmãos, devia ser mais contada por nós. E João Batista estava fazendo só isso, só contando. E o que era que estava acontecendo? Ele estava fazendo o Cordeiro de Deus ser manifestado em Israel. Nós não estamos em Israel, nós estamos em Santa Cruz do Capibaribe. Mas nós, irmãos, aqui em Santa Cruz devemos fazer o Cordeiro de Deus ser manifestado também. É porque nós menosprezamos o Cordeiro de Deus.
Deixa eu dizer para você, com isso aqui eu já estou encerrando. Você sabia que a sua mensagem, essa mensagem aqui do Cordeiro de Deus, tem a potencialidade, tem a capacidade de transformar vidas? Veja só, você de repente chega para a prostituta, por exemplo, conta a mensagem do Cordeiro de Deus e vai para casa. De repente, foi o que acontece? A prostituta reconhece seus pecados, reconhece sua necessidade, se converte, muda de vida para sempre. E você fez o quê? Simplesmente manifestou o Cordeiro de Deus. É só isso. A mensagem, irmãos, do Evangelho é como se fosse um leão, já dizia C.S. Lewis. A mensagem do Evangelho é como se fosse um leão. Por quê? Imagine só, um leão tem autoridade no reino animal, sim ou não? Tem, né? Um leão intimida, sim ou não? Imagine você estar no zoológico e de repente abre-se a jaula do leão. Se ele sair, misericórdia, ele vai fazer um estrago. Ele vai mostrar para que ver. Não precisa fazer muita coisa, só precisa soltar o leão e pode deixar que ele vai fazer o estrago. Da mesma forma, irmãos, é o Evangelho, é a mensagem do Cordeiro de Deus. Não precisa fazer muita coisa, é só soltar a mensagem, é só manifestar a mensagem e ela faz o estrago. É só isso. Se a gente, irmãos, não menosprezasse o Cordeiro de Deus, a gente evangelizaria tanto. A gente simplesmente pregaria confiando que o Cordeiro de Deus, que também é o leão, Está louvando. Que o Cordeiro de Deus, irmãos, que também no livro de Apocalipse é considerado como um leão, ele pode nos ajudar. Ele pode vencer a morte. Ele pode fazer um estrago nos corações. Então, irmãos, vamos crer nessa palavra. Vamos crer, vamos dar mais valor à mensagem do Cordeiro de Deus. É simples. Imagine você, seu familiar que não é crente. É simples. É só você chegar e soltar o leão. É só você chegar e contar a história do Cordeiro. Aí você pode dizer, mas isso é simples demais. Não é? É só dizer. É só isso. Jesus Cristo pediu só para a gente dizer. E pregue, fale, simplesmente conte a história do Cordeiro. E o resto? E o resto pode deixar que ele resolve. Amém, meus irmãos? João Batista estava fazendo só isso, estava só dizendo. E a gente deve fazer exatamente isso, deve só dizer. Mas o problema é que a gente não quer nem dizer. O problema é que parece que a gente nem acredita. Mas vamos, irmãos, acreditar na mensagem do Cordeiro de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Jesus, te damos graça, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que tu possa nos ajudar a não, Senhor, menosprezar a mensagem do Cordeiro de Deus. Mas ajuda-nos, Senhor, a crer nessa mensagem, que é poderosa. Essa mensagem, Senhor, que é a única esperança da humanidade. Essa mensagem, ó Deus, que pode transformar as vidas. Ajuda-nos, Senhor, a crer nisso. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos menosprezado essa mensagem, que aparentemente é simples. Essa mensagem, ó Pai, que aparentemente não tem tanta beleza para alguns. Mas cremos, Senhor, que essa mensagem é a única esperança do mundo. Então, por favor, ajuda-nos, Senhor, enche o nosso coração da esperança da mensagem do Cordeiro de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a viver isso e viver baseado nessa esperança, anunciando de forma radiante para outras pessoas. Te agradeço, Senhor, porque tu morreste no nosso lugar. Te agradeço, ó Pai, porque tu enviaste o teu Filho como Cordeiro e que morreu numa cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado. Despeça-nos em paz. Nos dê uma noite de sono abençoada, reparadora, ó Pai. Nos dê alegria, ó Deus, e nos dê força para mais uma semana de trabalho, para mais, Senhor, uma semana de atividades. Cuide de nós, ó Pai, como a menina dos teus olhos, sabemos que tu assim nos cuida. Ajuda-nos, Senhor, abençoe cada irmão que veio aqui para esse culto, renova nossas forças e ajuda-nos, Senhor, a sair daqui com a mentalidade dessa mensagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o que eu te peço nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.